E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa Arquisérie e aquela frase inicial, né? Como e por que os arquitetos conseguem fazer, esses grandes arquitetos conseguem fazer essas edificações, né? Esses projetos de tanta repercussão e também o porquê que a gente deve estudar e fazer o que a gente está fazendo aqui. Na arquitetura, a gente chama ali de repertório, né? A gente não entra tanto no repertório como partido arquitetônico ou conceito arquitetônico, mas a gente chama também de partido e entramos ali mais na parte técnica. Esse é o nosso foco aqui na nossa Arquisérie Desvendando os Grandes Arquitetos. Por que é tão importante? Vamos lá, repertório. Repertório, o que é repertório? Repertório nada mais é do que a gente montar como se fosse levando ali pelo lado da tecnologia, né, que a gente chama de tecnologia agora, a gente falava informática, né, antigamente, mas agora é tecnologia. Levando ali para o lado da tecnologia é formar na nossa mente um grande banco de dados. Nossa mente é incrível. E nesse banco de dados, o que é, né, quando a gente volta aí para os estudos, né, da construção civil, da arquitetura, é a gente montar esse grande repertório, esse grande banco de dados dos mais variados projetos, das mais variadas técnicas construtivas, das mais variadas instalações, né? Ar-condicionado, elétrica, hidráulica. Cara, a gente precisa observar tudo, tudo. Nós temos que ter um olhar técnico para tudo, porque a gente tem uma outra frase também que a gente diz muito aqui: tudo é projeto. Tudo é projeto, tudo faz parte do projeto, então é muito, muito importante a gente prestar atenção em tudo e ir lá buscar descobrir como é que se desenha, né, que é uma coisa muito importante ali para, né, os futuros profissionais da construção civil. A gente fala aqui, né, não só com arquiteto, a gente puxa para o lado ali um pouquinho da arquitetura, acho que é por conta ali também de eu ser arquiteto, a gente põe arqui na frente de tudo, né? E aí a gente acaba puxando um pouquinho, mas a gente fala ali com a galera que está iniciando ali o curso de edificações. Cara, como é importante para vocês edificações, e eu vou dar algumas dicas assim aqui que você vai ver como é importante. Então, o pessoal do curso de edificações, não importa o ano que você está, do primeiro ao terceiro ano, ou você entrou para fazer um curso técnico de edificações, né? Tá querendo buscar um caminho novo ali para você, tá querendo buscar ali um profissionalismo, também é para você. Para um amigo seu aí que tá querendo entrar, aí você olhou esse vídeo, acabou chegando aqui até esse momento com a gente, compartilha com ele aí também, chama ele. Alunos de arquitetura do primeiro ao quinto ano, ou os eternos estudantes como eu aqui, né, depois de 15 anos, fazendo essa Arquisérie. Por que eu estou fazendo essa Arquisérie aqui? Porque é um estudo diário que eu faço. Eu falei, cara, eu preciso gravar. Se eu estou fazendo isso e eu preciso disso para que o meu dia a dia na arquitetura seja alimentado, né? Cara, tem mais gente precisando disso, então não, por que não colocar isso no ar, assim dizendo, né? E bora lá, bora lá. Estudantes de engenharia, cara, muito, mas muito importante também para vocês aí adquirir esse repertório. O nosso repertório, que a gente chama, é o repertório técnico. Então, a gente vai desvendando ali a arquitetura, como os arquitetos conseguiram fazer isso. E o como, aqui já é uma chave aqui que eu vou te dar, hein? Já é uma grande chave, ó. Como que eles fizeram? Eles conhecem muito do sistema construtivo, por exemplo. Muito das instalações, muito, né, de estrutura. Ah, ele faz o cálculo, o arquiteto fala, não faz o cálculo, né? Não faz o cálculo, mas ele entende como funciona, como se comportam as estruturas e por isso que ele consegue projetar. A gente está vendo na nossa Arquisérie aqui que arquitetos projetam, tem arquitetos que projetam
em concreto e depois projetam ali em metálica e depois madeira. Então, essa ramificação, cara, tem que estar na nossa mente, tem que estar. E também os sistemas, né, de instalações, sistemas construtivos, steel frame, wood frame, metálica, ICF e vários aí afins aí do convencional, tem que estar fresco isso na nossa mente. E a primeira dica que eu vou já dar de cara aqui é o seguinte, ó. O que a gente está fazendo aqui é muito importante, mas muito importante mesmo, tá? Você ter um tempinho do seu dia para fazer isso. Essa série surgiu aqui porque eu faço isso diariamente e preciso fazer isso, porque eu uso isso ainda depois de 15 anos de formado, eu preciso usar e estar ali antenado, né, assim dizendo, com tudo o que está acontecendo com a produção de arquitetura que acontece, não só de arquitetura, mas da engenharia também, né? Os engenheiros estão fazendo coisas fantásticas assim, que é muito legal a gente estudar. E aí, eu acabei transformando tudo isso em videoaulas, assim, como se fosse videoaulas, né? Vamos assim, uma arquisérie, legal, mas esse ponto é mais legal, uma arquisérie. E aí, cara, ter esse olhar mais técnico, né? Desvendar a arquitetura, ir lá, não olhar só a beleza, nossa, que prédio legal, tal, né? Eu gosto desse tipo de arquitetura, né? Tem uns que gostam de uma arquitetura mais de Oscar Niemeyer, né? Oscar Niemeyeriana, né? Não sei se é bem assim que se fala, mas com curvas, mais de Rui Otaki e tal, da galera de Zaha Hadid, e cara, e tem gente que gosta mais daquela parte mais, que eles chamam de sólida, os grandes blocos e tal, né, recuas, e uma galera, é, 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 Márcio Kogan, né, nosso paulista, e outros aí, né, Paulo Mendes da Rocha, essa escola grande aí de arquitetura paulista, cara, é, 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 tudo isso é o que vale ali pra gente ir vendo esses caras, né? Vendo o que esses caras produziram já até hoje. E não importa, né? A gente não está trazendo isso aqui. O que a gente está trazendo aqui é a parte técnica, como que eles conseguiram executar, né, esses projetos. E é muito importante isso, né? Repita, muito importante isso, porque a gente vai desvendando então, assim, a dica é tenha um livro sempre com você aí, um livro de arquitetura, um livro, né, revistas de arquitetura. Eu estou num site aqui e estou mostrando para você como a gente consegue estudar e adquirir o repertório técnico diretamente, né, pela nossa telinha ali do celular, que isso é muito importante para nossa carreira profissional e destrinchar essa arquitetura, estrutura, instalações, de como eles fizeram isso, né? A importância disso, cara, é fundamental. E a gente consegue fazer isso tirando um tempinho do nosso dia, meia hora, uma horinha, vai lá e tira isso. Por quê? Por que que é importante? Toda essa soma, tá, de ideias que a gente vê, né, já executadas de outros arquitetos, a gente vai montando esse grande banco de dados. É impressionante. E quando a gente vai projetar, cara, a gente se lembra, é impressionante, a gente se lembra dos projetos que a gente já viu. E algumas soluções acaba ali, não é copiar, tá? Mas a gente viu que algumas soluções já foram aplicadas e a gente acaba tomando isso como ideia, né? Para a gente aplicar também, principalmente resoluções estruturais de instalações também. Isso é muito importante, cara, muito importante. Se você não vê, né, como já foi executado, você não tem ideia ou não estuda, por exemplo, sistemas construtivos, você não vai conseguir para o seu futuro cliente dar soluções, né? Ou resolver soluções estruturais, por exemplo, né? Desenhando a arquitetura resolve dá soluções estruturais para o seu cliente. Imagina se você não se atualiza e vem um cliente seu e fala sobre uma determinada tipo de construção, um determinado sistema construtivo, e você não sabe que sistema construtivo é esse, cara, nós é que mandamos no projeto, assim dizer, nós que estamos
à frente do projeto, né? Quem está ali desenhando, quem está projetando, o arquiteto, o engenheiro, não é o cliente. Então, eu lembro das primeiros dias de aula, né, na faculdade, que o professor falou duas coisas. Uma, né, vocês agora têm um olhar técnico. Onde vocês entrarem, vocês precisam sair desse ambiente entendendo como ele funciona, como ele foi construído, onde está a lâmpada dele, onde liga, desliga, se ele tem ar-condicionado, se não tem, o tamanho do piso, o tamanho da... Cara, a gente tem que saber reproduzir na nossa mente todo aquele sistema construtivo de instalações de acabamento, as medidas e tudo. E a outra coisa tudo é projeto, né? Uma das frases que a gente fala aqui, tudo passou por um projeto. Tudo que está ali, a janela, a porta, o piso, é um desenho de projeto, né? Se é um desenho mais macro ou, né, um desenho menor, né, mais micro, assim dizendo, né? Como, por exemplo, a pintura, né, o tipo de tinta, a pintura, a textura. Cara, é um projeto que saiu, que alguém parou para pensar e desenvolver aquilo. Então, tudo é projeto. E também, é, uma outra coisa que foi falado, né? É muito importante que a gente desenhe muito bem aquilo que a gente vai projetar, né? O desenho técnico, né, nasce ali do esboço, né, inicial, e o desenho técnico precisa evoluir para aquela execução, né? E o que ele me falou que chamou muita atenção, o professor, que era um professor de projetos, até ele falou o seguinte: quando o cara vai projetar algo, né, ele começa a colher muitas informações, né? Então ele tem informação do cliente, informação do terreno, informação de todos os locais, né? Essas informações vai chegando na mente dele, ele começa a construir ali o que a gente chama de briefing, né? Do que o cliente quer, das condições do local, e se dá para fazer um tipo de instalação ou não dá, se o solo é bom, se não é. Ele vai somando essas informações, né? Temperatura, movimento do sol, tal. Ele vai somando essas informações e aí ele começa a buscar dentro dele o repertório, porque se ele não tem repertório, cara, é difícil o cara conseguir projetar algo, né, de impacto ou uma arquitetura, né, de valor, se ele não tem repertório. E aí ele vai fazendo essa soma e, cara, ele falou uma coisa muito interessante que é o seguinte: quando o projetista, o arquiteto, o engenheiro, ele faz um traço no papel, não, naquele papel em branco, ele sabe se aquele traço é uma parede, se aquele for uma parede, se ele está desenhando uma parede de limite, ele sabe do que aquela parede vai ser construída. É impressionante, ele sabe exatamente a técnica. Ou seja, por exemplo, ó, eu tenho grandes amigos aqui que trabalham muito com steel frame, cara. Cara, se ele me pedir para projetar steel frame, eu já sei que, por exemplo, não é legal o steel frame estar em divisas, né? Em divisas que eu digo fazer parede limítrofes, né, com outras edificações, porque ele fala que é muito difícil de ele executar aquela parede no local, porque montar o steel frame, né, ele pode até montar e depois erguer essa parede, içar essa parede e colocar no local, mas o acabamento, a vedação é muito difícil de ser executado, né? Principalmente os encontros de laje e tal. Ele falou, cara, vai dar muito problema. Então, quando for projetar no sistema XYZ, entenda o que aquele sistema precisa, né? Para que ele tenha uma qualidade na execução, né? Como se executa aquilo, o sistema de fato na obra, e aí você projeta pensando já. Então, você colhe essas informações e começa já ao seu projeto, né? Já vai sair nos moldes execuíveis, assim dizendo, né? O seu pensamento já sai dessa forma. Muito importante, por isso que o que a gente está fazendo aqui é muito importante. Posso falar uma coisa até bruta, assim dizendo, né? Cara, entender disso daqui é mais importante que você entender do Revit. Justifico. Aí muita gente fala, você é louco, o Revit tá, cara, faz um monte de coisa, o que lá. Justifico. Aí justifico com uma pancada na orelha, né, como dizem, né?
Paulo Mendes da Rocha usava o Revit nas grandes arquiteturas, Rui Otaki usava, Oscar Niemeyer usava, Recurrens aí, né, um grande arquiteto, usava o Revit ali para fazer as grandes arquiteturas dele. Renzo Piano, que faz um croquis lindo, Renzo Piano, Richard Rogers, Norman Foster, cara, eles usam? Não, cara, o Revit é uma ferramenta que a galera que está lá no projeto vai começar a usar, mas nasce na cabeça, né, na filtragem toda do arquiteto, da equipe ali, né? Lógico que eles são uma equipe, né? Os Kahneman que era mais solitário ali, né? Os Kahneman, pelo menos da Rocha, ele é mais solitário, mas nasce ali da cabeça do cara, né? Então, essas que a gente chama de ferramentas, né? Revit, ArchiCAD, AutoCAD e outros aí, são a ferramenta, né? Ferramenta para ajudar você a desenvolver, evoluir, detalhar isso e seguir a fim, né? Partir mesmo para a execução e ali te dar mais assertividade na execução. Tá vendo como que a gente começa a entender a importância de entender como se deu uma redundância, né? Mas de entender como é, é, se executa, né? Os detalhes construtivos é mais importante, né? De como se comporta o todo da edificação, né? A parte técnica geral da edificação se comporta no todo, né? E imaginar essa edificação no todo é mais importante do que é, é, ter uma dessas ferramentas. Lógico, a ferramenta é muito importante, porque, então, aí vamos lá, outra dica e justifica aqui. Cara, é importante que eu tô falando, segura a onda aí, segura a onda que a gente vai começar a destrinchar esse projeto. Muito importante. Por quê? Porque uma das coisas, se você, cara, tem um domínio do Revit, do AutoCAD, taraná, taraná, desenho linha assim, desenho. Cara, se você não sabe o que você vai desenhar, não vai adiantar nada, né? Se você não sabe como representa aquilo, o detalhe, cara, você vai ficar desenhando paredinha de 20 centímetros, de 15 de largura, pé direito 2,80, laje de 10 centímetros. Cara, não é isso, né? A representação da construção civil, da arquitetura, da engenharia não é isso. Entende? Entende, né? E você vai lá no Revit, vai botar uma parede lá, dar três configurações na parede, botar uma laje lá que vem padrão no Revit, sem viga nenhuma, sem nada, sem especificação, não é uma laje. Cara, e aí? Né? Você não vai locar seus pilares, você não vai fazer. Cara, você não vai desenvolver nada. Você acha que o Revit vai resolver seu problema? Não vai. Não vai. Né? Nem o AutoCAD resolve também, muito menos, né? Não vai, cara. Porque tem que nascer, tem que estar o conceito dentro da gente. Mas aí eu te volto e aí eu falo que é preciso sim ter essas ferramentas. De que forma? Quando você entende os desenhos, os detalhes construtivos, tem isso na cabeça, tem esse repertório. Quando você senta na frente da ferramenta, é muito mais fácil você desenvolver. Você sabe o que você está fazendo. Muito mais fácil. Você entender como é que funcionam os comandos e boa, você consegue desenhar tudo aquilo. E aí, uma grande dica aqui, hein? Se você tem todo o repertório, né, de construção civil, de arquitetura, de engenharia, né, esse repertório farto que a gente vai alimentando todos os dias. Se você tem esse repertório, sabe como executa aquilo, e você consegue, você tem ali, né, a abstração, o domínio de uma das ferramentas. Pode ser o AutoCAD, ou pode ser o Revit, o ArchiCAD. Se você tem esse domínio, cara, o que você está esperando para começar a trampar, né, o seu estágio? O que você está esperando? Cara, monte o portfólio. Pô, mas eu estou no primeiro ano de edificações, eu estou no primeiro ano de arquitetura de engenharia. Monte seu portfólio. Como assim? Outra dica aqui. Imagina só, você tem técnica construtiva, né, repertório construtivo, e você tem uma das ferramentas, ou você pode, ó, te dar 5 opções aqui, 5 ou 6, hein? Pode trabalhar no escritório de arquitetura ou prestar serviço para escritório de arquitetura na sua própria casa. Você pode prestar serviço para o escritório de engenharia ou trabalhar no escritório de engenharia. Você pode
de engenharia de estruturas, por exemplo, estrutura metálica, estrutura de concreto e afins. Você pode, por exemplo, trabalhar no escritório de instalações de ar-condicionado, de elétrica, de hidráulica, é, é, e outros ali, por exemplo, tem um pessoal que projeta muito, é o que a gente chama de projeto de combate a incêndio, projeto de bombeiros, né? Cara, o cara precisa ter leitura, interpretação e uma das ferramentas para conseguir desenhar. Boa, você já pode começar a prestar serviço. Como você consegue montar um portfólio? Da seguinte forma: pega a sua casa que você tem aí, ou onde você trabalha, redesenha tudo isso daí, ou pega a casa de um amigo que você acha interessante, redesenha ela e faz um projeto de modificação nela, um projeto de reforma, ampliação, um projeto só de reforma. Vê lá, pega então, adquire repertório, pega essa casa ou esse apartamento, faz um projeto de reforma em cima dele. Por que não? E quem sabe, se for de um amigo seu, apresenta, fala assim, ó, me dá um feedback aqui da apresentação. Monta como um projeto mesmo. Pode ser em folhas A3, com carimbo, com descritivo, com os desenhos, né? Os croquis importantes, também como representação, como conceito, é um conceito de arquitetura, né? Como conceito, perspectivas de ambientes, pode ser à mão mesmo, cara. E vai lá e faz o desenho técnico, as plantas, os cortes, a fachada. Cara, em CAD ou em Revit, mão na massa aí, galera. Põe numa folha de projeto e apresenta isso. É o seu portfólio. Você montou um portfólio. Outra dica. Pega o seu Instagram aí e faz exatamente o que eu tô fazendo aqui. Ó, a dica aí. Ou, cara, passa numa obra, né, que você viu que é interessante, o caminho que você faz para trampar, o caminho que você faz para academia, ou na própria academia, vai lá, tira foto da estrutura da academia, pá, faz um post, faz uns detalhes, né, escreve lá, né, uns detalhes, estrutura metálica, tal, e vai criando isso, vai criando essa rotina, né? Use o seu Instagram como seu currículo. Cara, muito, mas muito importante isso. Eu como proprietário de um escritório de arquitetura, né, e projetos complementares, né, projetos de engenharia, cara, gostaria muito que um cara, quando se habilitasse para trabalhar comigo, ele falasse, olha, o meu currículo é o meu Instagram, dá uma olhadinha lá. Cara, por que que a gente faz isso? Por que também o repertório? Quando você for chamado para uma entrevista, você tem mais papo com o arquiteto ou com o engenheiro que você está trabalhando ali, que você vai trabalhar, né? Cara, você tem mais papo, você tem mais diálogo com ele ali, você vai conseguir desenvolver mais as coisas. Por quê? Porque você tem repertório, você não tá chegando cru. E aí demora muito, você vai esperar 5 anos, 3 anos de curso, 5 anos de faculdade. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vai pra cima que você consegue em 2 meses aí fazer um belo de um repertório, treinar AutoCAD, Revit e bora, cara. Uma das ferramentas, não precisa ser as duas, não. Uma das ferramentas e construir um portfólio e iniciar já a prestar serviço. Bora lá, cara. Muito importante, você consegue acelerar muito isso. O que a gente está fazendo aqui são essas grandes dicas e procurando fazer com que você domine a arquitetura, né, o conceito geral e as partes técnicas. Bora então, cara. Só me ajuda mais um pouquinho aí. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos de estudo, até com aqueles seus amigos que estão ali querendo entrar na profissão, né? Estão indecisos. Bora lá, quem sabe a gente incentiva ele. O nosso momento aqui, na verdade, é para incentivar a galera a realmente gostar do trampo, né? Eu vejo muitos entrando na área de edificações, né? E aí entrando ali primeiro em edificações, tal, eu segui também esse caminho, só que eu fiz um curso de desenho técnico de arquitetura, arquitetônico, né, chamado desenho arquitetônico, aí eu vejo que a galera tá em edificações lá. E, cara, parece que o leque não se abre, ele segue só um caminho, vai tudo para engenharia, a maioria vai para engenharia, né? Por que não, né? Tudo bem, né? Top, engenharia top. Por que não vir para arquitetura também?
E também para as instalações, por que não, cara? Você é um profissional, você saiu da escola de edificações, você já é um profissional, entende isso? E eu vejo que as pessoas às vezes desistem no meio do caminho, por quê? Porque não pegou a prática, né? Na prática não, não pegou, é, é, não trampou na área, né? Não se envolveu ali e começou a estagiar já, por que não, cara? Começa já a fazer estágio no primeiro ano, cara. Não espera o último ano para você dizer que você não gostou. E a maioria das partes das frustrações da galera é porque deixou o tempo passar e viu que lá não tá conseguindo um estágio porque demorou muito para desenvolver. E, cara, aí quando começou a desenvolver, viu que, poxa, não é isso que eu gostei, ou desanimou e tal, né? Tá sendo penoso pro cara, né? Não vamos deixar isso acontecer, não. Essa é a nossa intenção aqui. Então, bora lá, é, desvendar, né? Desvendar essa arquitetura muito legal, tá? Esse projeto aqui é uma escola pública, cara. É, feito pelo Grupo SP, né? O que é muito interessante, eles partiram, né, de uma ideia assim, lógico que isso é passado para eles, tá? Dessa construção ser em pré-moldado. E é muito interessante porque a arquitetura, o que que é o pré-moldado, né? A estrutura em pré-moldado. Basicamente é o seguinte, ela é feita numa fábrica, pilar, viga e laje feita fora do canteiro de obra, né? A gente vê as construções mais simplórias, né? Menores, sendo feito tudo lá, né? Você vê os caras fazendo aquele monte de madeira, caixaria de madeira para concretar viga, pilar, laje. Aqui é um sistema que a gente chama de industrializado. Então ele é feito fora numa fábrica, ele leva para o canteiro de obra, né? Para o local onde vai ser montado e só monta lá. É uma construção que a gente chama, é quase uma construção seca, né? O steel frame é uma construção bem seca, né? Nesse caso aqui, né, do pré-moldado, ele é fabricado fora, viga, pilar e laje, e montado aqui. E essa era uma das premissas, né? Seguir isso. A gente vai ver claramente os detalhes e a importância da galera, né, que está projetando e que trabalha com os arquitetos, né, os projetistas, os cadistas, chama cadista, né, galera? Quando é Revit eu não sei como é que chama, mas os cadistas, né, mas são os projetistas, os desenhistas, na importância de eles entenderem o sistema estrutural, né, de todo o conceito, de eles terem esse contato com a fábrica para entender como isso vai ser transportado, como é desenhado, as alturas, como isso vai ser na obra montado, para conseguir fazer todos os desenhos. Porque ele assim dizendo, o escritório de arquitetura starta, né, o projeto arquitetônico, já com uma modulação aí, muitas das vezes vai para a fábrica primeiro de pré-moldado, e a fábrica, se tiver que fazer alguns ajustes, faz, né, alguns ajustes ou alguns pontos de detalhe que precisa ser corrigidos. Depois disso corrigido, cara, aí é projeto executivo, que é o projeto de arquitetura executivo, que aí vai detalhando tudo, né? Detalha tipo de piso, acabamento, etc e tal, e vai para os projetos que a gente chama de complementares, né? Arquitetura, desculpa, engenharia, que é de fato estrutura, que geralmente é dentro da fábrica, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, para-raio, que é o sistema de SPDA que a gente chama, né? Brise também, nesse caso aqui, ó, a gente tem brise também, sistema de brise, piso industrial, metálica e os afins aí até mais, né? Tem outros tipos de instalações, internet e, é, e afins, né? Tem vários outros aí, eu vou explicando aqui, serralheria, né? Tem muitos outros aqui. E vai seguindo isso, né? Vai seguir essa linha. Então, a demanda grande ali da arquitetura soltar esse projeto para o desenvolvimento dos outros. E aí você vai ver como a importância de desenhar elementos, esses detalhes aqui que a gente está vendo, ó, muito importante. Quer ver? Vamos caminhar um pouquinho com o projeto, ó. Aqui, né, um visual direto do projeto, maior do projeto, né, tal. Esses elementos aqui, ó, são todos desenhados. Pilar, né? Pilar, a grande viga, as vigas são todos desenhados, são todos eles desenhados na fábrica, ó.
Aqui, ó, outra técnica construtiva, ó, bloco aparente, ele colocado enfileirado um sobre o outro, né, para causar esse efeito aqui. Geralmente a gente não vê ele assim, né, ó. A gente tem um bloco aqui, aí quando vai fazer o outro, né, põe aqui, ó, no meio bloco e tal. Então, aqui não, aqui ele é todo enfileirado, um sobre o outro aqui, ó. Né? Quando nasce a outra fileira aqui, é todo enfileiradinho, para ele causar esse efeito. Tá vendo como tem projeto pra caramba aqui, né? Só aqui a gente destrincha aqui, brincando, uns 10 projetos, uns 10 profissionais diferentes, né? Projetando tudo isso para edificação. Vamos caminhar que vocês vão entendendo, ó. Peças de pré-moldado que são feitas na fábrica e que trazem para cá, ó. Isso aqui, ó, é uma peça de pré-moldado, né? Vai dar mais ou menos até aqui, né? Esse aqui foi para cá, esse é o outro lado. Ó, o detalhe do pré-moldado no encaixe da metálica. Ó, o detalhe do pré-moldado aqui, ó, bem nesse canto. Olha o tamanho dessa peça, né? De pré-moldado. A estrutura metálica também, os perfis, né? Muito importante a gente ir destrinchando e vendo como eles fazem. Como eles conseguiram fazer isso. Quer ver, ó? Vamos pegar mais outros detalhes. Ó, observa aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, essa distância, opa, deixa eu subir, essa distância aqui, ó, de pilares, tá? Aqui, ó, nessa outra distância a gente vai ter outra distância também, né, nessa outra lateral. Só que a gente tem, ó, aí você vai ver que o projeto ele começa a fazer essa paginação e tem esse ritmo aqui estrutural, né? Em outros locais, por exemplo, você vai ver que ó, onde tem área de salas, né, de ambientes mais fechados, você vai ver que tem essa mesma modulação. E aqui, claro, ele fez, diferenciou, né, por conta da estrutura metálica que venceu o grande vão, né? A estrutura metálica venceu aqui o vão maior, né, da quadra nessa necessidade. Muito importante isso, a gente ir observando isso. E vamos passar mais para frente que você vai entender. Aqui de novo, né, ó, os elementos desenhados aqui, ó. Vamos chegar pertinho dele, ó. Ver se vai ficar boa a imagem, ó. Aí, ó. Olha isso, cara. Os detalhes aqui, ó, né, dessa viga, ó. Aqui, do outro encaixe, aqui também. Então, esse pilar, por exemplo, aqui, ó. Olha a quantidade de desenho do pilar, como ele é desenhado, ó. Ele desenha um arquiteto lá que está projetando desenho. Isso é detalhado na fábrica, mas é preciso a gente entender desse desenho e, por exemplo, esse desenho vir essas peças para o projeto de arquitetura, que ele vai alocando isso no projeto de arquitetura e é, é, vai deixando ele bem redondinho. Você vai ver que no desenho técnico desse projeto, por exemplo, tem esses desenhos, que é muito importante. Quem faz isso lá? Você acha que precisa, por exemplo, ser um arquiteto formado para fazer isso? Não. Se a gente tem esse repertório e tem uma das ferramentas, a gente consegue trabalhar no escritório de arquitetura executando, elaborando esses desenhos técnicos. Cara, é muito gostoso fazer isso, viu, cara, esse projeto. Muito gostoso desenhar. Você fica o dia todo desenhando ali no CAD, mas, cara, você vê a evolução dele, é muito legal. E aí tem vários detalhes. Tá vendo que essa viga aqui, ó, tem um detalhe aqui em cima também, que é para receber a laje painel aqui. Muito, muito interessante, né? Muito legal. Aqui de novo a paginação, tá vendo? Quando ele faz uma paginação dessa, o bloco não é cortado, porque além de ele deixar aparente, ele não corta esse bloco. E aí ele tem que fazer essa paginação para que na obra, é um desenho muito específico, para que na obra se execute dessa forma. Que estrutura, né, cara? Bonita de a gente se ver. E aí vamos passando, você vai vendo os detalhes dela, ó. De novo aqui, olha o tamanho dessa viga pré-moldada aqui, ó. Na verdade é um painel, né? É, que ele serve de fechamento ali, né? De parapeito também. Muito legal, né? Olha o detalhe da estrutura metálica, né? E aí vamos ver se a gente consegue achar alguma parte da quadra. Eu explico certinho também sobre a metálica. Ele tem esse ritmo, ó. Tá vendo? Tem tudo esse ritmo, tudo ao mesmo vão. Imagine que ele fabrica essa peça aqui e essa peça tem que vir aqui e encaixar na obra. Você vai observar que esse bloco aqui, o bloco e o bloco do outro lado
tem a mesma paginação, o mesmo ritmo de distância de pilares e na quadra ele aumenta, né, esse vão, né, ele consegue trabalhar melhor. E aqui também ele aumentou, né, por conta da estrutura metálica. Vamos passando, ó, a lá a quadra, olha que interessante, ó. Então, né, ó que interessante, ó, o pilar também aqui, ó, tem um outro detalhe para receber essa outra peça aqui também, né, de concreto, né, o que a gente chama que é essa peça aqui, né, ó, essa parte do pilar é o que chama de consolo do pilar, né, onde apoia toda a parte de estrutura do pilar, né, onde tem uma grande força ali de apoiar as outras peças, as vigas, os fechamentos. Aí, cara, olha essa estrutura, né? Que legal. Se a gente observar na ponta, ela só pega na pontinha, ela, né? Então a gente tem um detalhe do pilar, né? Opa, tá reto aqui, peraí, deixa eu só desenhar de novo. Então a gente tem aqui, ó, o detalhe do pilar, que pega, cara, só uma pontinha da estrutura metálica aqui, ó. Né? Ela sai mais ou menos assim. E aí tem, né, a tesoura metálica que vai acontecendo aqui. Ué, mas não teria que apoiar a parte de baixo para pegar tudo isso? Não, não teria. Por quê? Como que ela trabalha a tesoura metálica, né? Essa grande tesoura aí? Ela trabalha da seguinte forma. Ela tem um que a gente chama, na parte superior, o banzo superior, né? E aí essa aqui tem esse desenho mais ou menos, né? Opa, peraí, vamos desenhar de novo, vai, peraí. Tem um banzo superior e ela tem mais ou menos, né, esse desenho aqui, né? O que que acontece? A parte inferior desse banzo é para segurar, né, essas barras, né? São as barras aqui, ó, que é onde trabalha a força. Quando a gente joga um peso aqui, a força é trabalhada nas barras aqui, né? E faz essa força aqui. Esse banzo inferior é para segurar esse conjunto ali fixo, né? E vai ajudar no tracionamento, só, né? Para ele não abrir, né? Para não expandir. Você já observou que tem algumas. Olha lá, observação técnica. Algumas estruturas que ele fazem, né? A parte superior, um perfil metálico. Aí ele desce com algumas barras e a parte de baixo tem só um cabo de aço, por exemplo, segurando aquilo, porque está tensionado aquele cabo e a força está toda no banzo superior da treliça. Interessante, né? Legal, né? E aí, se a gente entende sobre isso, a gente consegue projetar isso, né? Se a gente não entende sobre o sistema construtivo, como que a gente projeta? Como ele trabalha? Você não precisa fazer o cálculo, mas entende como ele trabalha, desenha aquilo, e aí o pessoal da engenharia que vai é, desenvolver de fato, né, que tipo de perfil que é, a força, a tração, etc e tal. Interessante, né? Que legal, né? Aqui, ó, ele venceu de uma outra forma, com um perfil. Cara, lógico que esse vão é menor que a quadra, né? Por isso que ele conseguiu fazer isso. Vamos caminhar aqui que vou mostrar para você. Olha quanto detalhe, olha quanto encaixe tem aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui, vai. Opa, não consigo chegar mais perto. Ah, tá no desenho aqui. Opa, de novo. Olha aqui, ó. Quanto encaixe tem aqui, ó. Chega uma viga daqui, chega outra viga aqui, aí de uma viga sai para cá, outra para cá, o pilar continua. Olha quanto encaixe tem ali no desenho da estrutura, né? E aí os desenhos, ó. Muito importante que vamos ver se a gente consegue pegar os desenhos mais detalhados aqui, ó. Lembra que eu falei da modulação, né? Como ele é modulado, é trabalhado, ó. Olha a linha de pilar aqui, ó. Essa linha de pilar, tô dizendo um pouquinho torto, mas dá para entender, né? Essa linha de pilar muito importante, ó, para ele conseguir basicamente tudo. Isso aqui que a gente desenhou agora são todos os pontos estruturais da edificação. Então o arquiteto ele pegou aquele briefing, né, que ele tinha, assim dizendo, né, o conteúdo programático da edificação. É um sistema construtivo que tipo, é um sistema pré-moldado, então tá bom. Qual que é o tamanho do meu vão? Ah, o vão que você tem entre pilares aqui, ó, é X, só pode chegar a X. Tá bom, então ele pegou aquilo, quantos metros quadrados precisa construir? Y. Pegou, né, todas as informações, informação do terreno, e começou a montar
esse grande jogo, assim dizendo, de Lego, né? Com o espaçamento certo, né? Com esse espaçamento muito certo entre pilares, e começou a montar esse conjunto dentro do terreno dele, para que ele consiga é, é, distribuir a arquitetura dele ali. Tá vendo? Se o cara não entende de uma técnica construtiva, cara, que foi pedido pelo cliente, como é que ele desenha isso? Como é que ele organiza isso? É uma organização, né? De peças já prontas no terreno. E para conseguir comportar, né, toda, né, a sua funcionalidade ali. Muito interessante, tá vendo como a gente destrincha, né, a linha de estruturas, né, o conceito de toda a estrutura, que é um desenho em vista, né, e aqui, ó, é um desenho mais elevado, né, a gente está vendo aqui a parte da quadra, e aqui, tá vendo, ó, olha que importante, né, essa aqui é a parte de cima, ó como é importante, chega mais perto, aqui, peraí, ó a paginação como é importante, ó, por quê? Ele tem pilar nessa extremidade, né, e pilar no meio e pilar na extremidade. Esses pilares aqui tá bem no meio da circulação. E aí, ó, ele consegue deixar a laje dele tá só até aqui, ó. Ele consegue deixar, né, um vão ali que aqui a gente viu que tem, né, um brise, né, do outro lado aqui o brise tá desse lado aqui, né, ó, que a gente vê esses desenhos aqui a gente tem lá o fechamento. E aí ele tem que projetar tudo isso. Então, é circulação, o tamanho das salas de aula, você vê que é bem modulado, ó, é exatamente o tamanho da sala de aula. Então ele precisa pegar essa informação também do tamanho da sala de aula para ele conseguir locar isso. Cara, muito interessante. Muito provavelmente esse projeto aqui, ó, eu já vi desenvolver projetos assim, começou pela sala de aula. A gente desenvolveu um projeto para uma faculdade aqui no ABC Paulista, né? A faculdade de pós-graduação, né? Só é Strong, né? FGV Strong. Cara, a gente teve que começar pelas salas de aula. Qual que é o tamanho da sala de aula? Qual que é a necessidade? Paraná, paraná. E aí começou a se modular isso através do desenho da melhor disponibilidade por metro quadrado da sala de aula por pavimento, né? Então a gente tinha as interferências do elevador, de outras coisas mais, né, etc e tal. Elevador, caixa de escada, escada de incêndio, circulação, tá. Tudo isso é funcional, não pode mudar, não. E o que a gente tem de sala de aula? A gente tem x, y. X por y, tá? Qual que é a melhor distribuição? E aí montou-se a melhor distribuição em cima do desenho praticamente estrutural do prédio. Praticamente do desenho estrutural que foi o desenvolvimento das salas de aula. Beleza, cara? Olha aí. Me ajuda, hein? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal e deixa aí o seu comentário para que a gente possa também, se você quiser que a gente destrinche aqui uma arquitetura, a gente vai lá buscar e destrinchar ela. Beleza? Como nós fizemos aqui, que é muito importante ali para a gente entender o todo da edificação e detonar, né? Vamos colocar assim, né, na linguagem mais ali popular, vamos detonar na arquitetura, na construção civil, ter realmente bons profissionais aí trabalhando, porque entende o que estão fazendo, o que estão desenhando. Beleza? Lembra das dicas que eu dei? Tenha repertório para que você saiba como desenhar, tenha uma das ferramentas, monte seu portfólio e bora para cima, lá para o primeiro estágio da sua vida. Beleza? Um grande abraço aí, fique com Deus.